tiveram umas 2 pessoas aqui que perguntaram se a gente já falou sobre o estádio do Flamengo. Vamos falar passar agora. Assunto, que é importantíssimo. Daqui a pouco, 7 horas, tem a votação no Conselho Deliberativo. A diretoria do Flamengo leva esse assunto do leilão. Quarta-feira tem o leilão do estádio do Flamengo. E aí, hoje, tem essa votação no Conselho Deliberativo para aprovar essa compra do terreno por 138 milhões, mais ou menos, um pouquinho mais. Renato, qual a sua expectativa para essa reunião? Né? Vai ser... A torcida estava fazendo uma movimentação para estar presente lá na Gávea durante essa reunião, né? Porque é uma reunião, sei lá, uma das talvez mais importantes da história do Flamengo, porque esse estádio é um sonho muito antigo já. Pois é, Luísa, eu tinha a impressão de que a coisa ia ser dura, por causa que o grupo do BAP, no fundo, embora o BAP faça questão de dizer que é a favor, o grupo do BAP, achava eu, ia votar não, porque o BAP não quer ser eleito presidente com a carga do estádio, com a obrigação do estádio. Mas ontem, indo ao Maracanã, eu acabei encontrando muita gente do Flamengo. Ex-presidente, ex-dirigente, tá? E com todos que eu conversei, todos me disseram o seguinte: esquece, vai ser uma barbada. A aprovação vai ser na casa dos 80%. Não tem o menor risco da proposta do Flamengo não passar pelo Conselho Deliberativo. O pedido do Landim para poder participar do leilão e comprar o terreno do gasômetro não tem o menor risco de ser barrado, me disseram alguns rubro-negros importantes lá dentro do clube. Então, eu acho que o problema agora passa a ser só o leilão, né? A Caixa tentou uma liminar, hein, para impugnar o leilão, mas foi recusada. A gente até fez o registro, quem entra lá no site do All Sport vai estar essa matéria no ar, que a Caixa ainda tenta acabar, né, com o leilão, enfim, que o leilão não aconteça, e pediu uma liminar para que esse leilão não seja na quarta-feira, mas a Justiça negou esse pedido de liminar da Caixa, mas ainda vai dar o parecer final, né, da situação, pediu para a Prefeitura e para o Ministério Público se manifestarem sobre o assunto, mas está marcado para quarta-feira, 2h30 da tarde, se eu não estou enganada, é de tarde, o leilão, que o Flamengo deve ser o candidato único aí a adquirir esse terreno lá no gasômetro para a construção do estádio. De qualquer forma, o que eu tenho ouvido, assim, realmente é que tem um otimismo muito grande para que seja aprovado com tranquilidade, mas que os conselheiros vão questionar bastante, porque esse projeto ficou tanto tempo fechado a poucas pessoas, que agora o Landim vai ter que prestar alguns esclarecimentos sobre de onde vai sair esse dinheiro, né? Quais são os planos do Flamengo para a construção, para não se complicar no futebol, principalmente no futebol, que é uma das maiores preocupações dentro do clube, enfim, dos torcedores, de todo mundo. Promete ser uma reunião um pouco longa, mas, ao mesmo tempo, uma aprovação, enfim, quase máxima aí dos conselheiros com isso. É um marco na história do Flamengo, essa aprovação para que esse terreno finalmente saia, né? O Flamengo sempre lutou e teve esse sonho do estádio, projetou, vários presidentes falaram sobre sonho de estádio, vai construir, não vai construir, e aí isso finalmente pode acontecer. É um marco, sem a menor dúvida, é um marco. O Landim, a quem eu faço muitas restrições em outros assuntos, ele tem realizações à frente do Flamengo, principalmente no futebol, que são indiscutíveis, né? Independentemente do que ele ainda pode ganhar esse ano, ele, em 6 anos, ele ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil e uma porção de quinquilharias, 4 Cariocas, 2 Supercopas, uma Recopa, por aí vai. E, além disso tudo, ele vai e compra o terreno do estádio. Olha, é uma maneira geral, é uma administração histórica, não resta a menor dúvida. Você pode criticá-lo, como eu critico, em muitas outras questões, principalmente de futebol, que ele parece que não entende muito, mas os resultados são incontestáveis. E a compra desse terreno é a cereja do bolo. Até porque você podia dizer assim, não, mas aí se o BAP ganhar, o BAP não vai construir tão cedo. Ou não vai construir no mandato dele, vai deixar para o outro que suceder. Não pode, não pode. O Flamengo comprando esse terreno, agora no leilão, dia 31, ele tem 18 meses para entregar todo o plano diretor da obra e do que vai ser feito.
E depois dos 18 meses, ele tem 3 anos, se eu não me engano, não sei se são 2, acho que são 3 anos, para concluir a obra. Então, entre 4 e 5 anos, o Flamengo tem que estar com o estádio dele pronto. Se ele não começar a obra no prazo, se ele não fizer a obra dentro do cronograma, ele pode dever um caminhão de dinheiro à prefeitura. Então, eu acho que sim, é um marco, é uma coisa histórica. Eu, desde que me entendo como torcedor, já lá se vão muitos anos, sempre se falou em estádio do Flamengo. Primeiro falava-se de uma ampliação da Gávea, chegou a haver um projeto, uma espécie de um estádio boutique, em que o Flamengo construiria um shopping. Chegou a haver aprovação na Câmara dos Vereadores, chegou a haver a grana que o Flamengo pegou, uma grana preta para comprar o Edmundo, com a promessa desse estádio, desse shopping, que depois foram barrados pela Câmara de Vereadores. Enfim, e sempre se falou o estádio do Flamengo, o estádio do Flamengo, o Flamengo precisa ter seu estádio. Agora, então, nessa era que todo mundo tem o seu estádio, né? Depois que o Corinthians passou a ter estádio, depois que o Palmeiras passou a ter o Allianz, modernizou o seu antigo estádio, enfim, eu acho que é sensacional para o Flamengo finalmente começar esse projeto. Quem perguntou foi o Gustavo Bueno. Bruno, desculpa, eu perdi o nome dele aqui, mas ele falou, eu perguntei, então tá aí dado o crédito da pergunta para o Gustavo. E o Camilo falou, não concordo politicamente com o Landim, mas como gestor é muito bom. O saldo do Landim, no fim das contas, vai ser positivo por tudo que aconteceu no Flamengo nesses últimos tempos em termos de título, de estádio também. Claro que tiveram vários problemas, né? A gente teve, enfim, algumas questões durante aí da gestão. Para mim, o principal problema foi a gestão da situação do Ninho do Urubu, da tragédia do Ninho do Urubu. Para mim, esse é o principal ponto negativo assim dessa gestão e que para mim fica marcado. Mas, enfim, em termos de futebol, de título, realmente a gestão Landim foi muito vitoriosa. E ainda pode ser, porque o Flamengo ainda está vivo em todas as competições que disputa e pode terminar o ano com mais taças.